Mateus capítulo 15, do 17 ao 20. Todos acharam, meus irmãos? A palavra diz assim: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca, ele desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Na semana passada, irmão, nós começamos a tratar sobre esse assunto e de uma forma rápida a gente falou sobre o problema que todos nós temos. Todos nós que estamos aqui temos um problema. E nós, na semana passada, tratamos sobre o problema que existe não só em nós, mas na história da humanidade, que a gente colocou como desculpas. Todos nós temos uma desculpa quando erramos. Todos nós temos um culpado quando erramos. Nós vivemos na era da desculpa. Eu não fiz por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E essas desculpas, elas vão avançando, avançando, avançando. E a gente acaba não se transformando, porque a gente não reconhece que nós estamos errando. E você nunca vai procurar um médico enquanto você achar que está bem. Enquanto você acha que está bem, você não procura um médico. E é muito ruim isso, por quê? Muitas pessoas sentem os sintomas, mas preferem não procurar um médico. E quando vão ao médico, o médico diz: se você tivesse vindo antes, daria para resolver. E na vida espiritual, eu e você vemos os sintomas e falamos: isso aqui é um sintoma de quem está longe de Deus. Mas ignoramos: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E essas desculpas nos levam a grandes prejuízos. Então, na semana passada nós falamos sobre essa questão de ter muitas desculpas. Nós falamos do problema que temos de querer ensinar sem aprender, né? Nós falamos disso quando nós falamos sobre Jesus falar: olha, você pode tirar o cisco que está no olho do teu irmão, mas primeiro você tem que tirar a trave que está no seu. Então não é problema, não é pecado, não é errado olhar e querer ajudar o irmão, mas é primeiro cuidar de si mesmo. E nós temos dificuldade, porque nós não queremos aprender para ensinar, nós queremos ensinar sem saber, e isso tem gerado um grande problema. Nós falamos sobre isso, nós falamos que isso vai trazer muitas consequências, e dentro do problema que nós temos, nós falamos que é o pecado, né? Todo mundo aqui é pecador, por mais que você se sinta santo, eu vou explicar isso daqui a pouco, mas todos nós aqui somos grandes pecadores. E eu separei o estudo da seguinte forma: o problema está dentro de mim, nunca vai ser você, vai ser eu. Porque quem entende que o problema está dentro de si e se trata, não deixa de ser o que é, porque alguém disse que não era. Quando você sabe quem você é, alguém pode vir dizer: você não é. Não afeta em nada, porque você sabe quem é. Agora, quando você não sabe quem é, alguém diz que você é o que você não é, você acredita e depois se decepciona. Ou alguém diz que você não é o que você é e você se entristece. É importante a gente saber disso. E nós falamos sobre qual que é a causa do nosso problema. Nós falamos sobre a raiz que nós somos. Não somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Sete, que é imagem e semelhança de Adão, uma carne já corrompida. Então nós falamos disso. Eu vou só dar uma passada rápida, mas os irmãos quiserem, vão ali no Facebook, no YouTube, está tudo lá, os irmãos conseguem ver tudinho. Então nós falamos sobre essa raiz, nós falamos que através deste problema do pecado de Adão, todos nós fomos atingidos e por isso todo mundo é pecador, por isso que todo mundo é considerado um pecador. Nós falamos que o resultado de todo mundo ser pecador é que todo mundo aqui tem um coração mau. O primeiro pensamento que vem quando a gente está irritado não é fazer o bem, mas é fazer o mal. A primeira ideia é revidar. Por mais que não revide, a primeira ideia é responder. A primeira ideia é ser agressivo. A primeira ideia é dar o que se recebe. Porque a gente tem um coração mau desde a meninice.
falamos do perigo que isso tem, do conselho que Salomão deu para que a gente guarde o nosso coração, e fizemos uma releitura dizendo sobre Romanos 7,20, que quando a gente faz o que não quer, diz Paulo, não é eu que estou fazendo, mas é o mal que está no irmão que está fazendo em mim. Não. Quando eu estou fazendo o que eu não quero fazer, é o mal que habita, infelizmente ele não mora em você, ele mora em mim. Você pode estar colocando a culpa no outro, mas ele está dentro de você. O mal não está fora. Isso nós falamos muito na semana passada. E falamos até o texto de Tiago, que Tiago fala, da onde que vem a bagunça entre vocês? Da onde vem as confusões? Vem de vocês mesmos. Porque vocês querem atender o desejo da carne. E isso não pode. Então nós falamos sobre isso. O segundo ponto que a gente falou semana passada, sobre as consequências desse pecado que está dentro de mim. Ele vai me separar de Deus. Ele vai me separar de pessoas. Ele vai afetar minha família. Quando nós fazemos a menção de Davi, quando Davi peca, e Deus fala para Davi, por causa do teu pecado, a espada não vai se apartar da tua casa. E a gente sabe que dentro da casa de Davi, o irmão cometeu incesto com a irmã, o outro irmão ficou irritado com o irmão, foi lá e matou o irmão, depois o filho quis matar o pai, e virou uma confusão, porque Davi ignorou o conselho de Deus, ignorou a palavra de Deus, e eu e você não podemos se esquecer que o pecado, e a gente falou isso na semana passada, ele tem como resultado morte. Todo mundo que for viver em pecado, irmãos, eles vão morrer. E espiritualmente você vai ver muita gente que não morreu fisicamente, não estão fora da igreja, mas eles estão mortos espiritualmente. Não tem alegria, irmãos. Como que você sabe que você está vivo? Você acorda de manhã, você tem fome. Quando está calor, bate um vento, você sente frio. Você fala, eu estou vivo, ué. Quando está morto, não sente nada. E espiritualmente, para você ter um filtro pessoal, cantaram hino na igreja, eu não senti nada. Oraram, eu não senti nada. Pregaram, eu não senti nada. Eu estou doente. O problema é que a gente não fala que a gente está doente. A gente fala que quem cantou não estava com unção, quem pregou não estava com unção, os hinos que cantaram não tinha graça. Perceba, sempre é o outro, não sou eu. E nós precisamos nessa noite ver que o pecado tem uma consequência, que é a morte. Então nós falamos bastante sobre isso. E nós falamos sobre a questão do rompimento que ele traz, né? Quando a Bíblia diz que o que vai contaminar é o que sai realmente de dentro de nós. E uma coisa que a gente escuta muito hoje, e os irmãos que são mais antigos, né? Eu já estou entrando, irmão, nessa fase de ser antigo, né? Eu comecei a entrar nessa fase de ser velho, porque, né, hoje eu até vi uma moça que eu peguei no colo, doutora. Eu falei, meu Deus, ela é doutora. Eu peguei ela no colo. Tá bom, não tem problema, é sinal que eu não morri, estou vivo. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Mudou a quantidade de diabo no mundo, irmãos? Não. Ainda continua sendo 1/3 do céu. Não mudou a quantidade de diabo. Então por que hoje parece que tem mais demônio? A questão não é que tem mais demônios. A questão é que tem menos gente com Deus. Porque aonde Deus está, o diabo não está. Aonde Deus comanda, o diabo foge. Aonde Deus habita, não tem demônio. Então não é que tem mais tentação, tem menos comunhão com Deus. Não é que tem mais demônio atingindo as pessoas, é que tem menos pessoas vivendo o que Deus quer. E nós precisamos hoje olhar para nós e se lembrar do que a gente mencionou de Daniel. Nunca foi o pecado que fez você pecar, mas foi o seu desejo de pecar, que quando viu o pecado, decidiu pecar. Porque Daniel estava numa situação que não tinha pai e mãe para mandar nele. Daniel estava numa situação que ele era escravo, aqui quem manda é o rei. Aí a Bíblia diz que ele tomou uma decisão externa? Não, nem ligou para a roupa, nada. Só que a Bíblia diz que ele assentou no seu coração não se contaminar. Perceba, tudo começa no coração. Jesus falou, no coração nasce os adúlteros. Quando você vê um homem adulterando, estava adulterando dentro já.
Quando você vê alguém mentindo, começa dentro. Depois se externa, mas começa dentro. E a santificação é a mesma coisa. Não adianta pôr terno e gravata, não adianta deixar cabelo longo, não adianta não passar nada no rosto. Começa dentro. Quando você assenta no coração, não se contaminar, você sabe o que vestir, você sabe o que falar, você sabe aonde ir, você sabe o que dividir, você sabe o que não dividir. Por quê? Você quer agradar não as pessoas, você quer agradar a Deus. Então não é o mundo que está pior, não é que tem mais demônio, é que hoje nós estamos buscando menos a Deus. Nós estamos ignorando. Irmãos, perceba que tem pessoas que estão andando errado e você fala, irmãos, aí está errado. Eu sei, mas Deus sabe de tudo. Tá bom, mas por que você não sai? Eu não consigo. Irmãos, jejum e oração. E as pessoas não entendem isso. Aí para emagrecer, irmãos, faz tanta coisa. Perceba hoje que nós precisamos entender que a causa é o pecado, os efeitos desse pecado é morte e separação, e hoje nós vamos entrar, aí é onde nós entramos literalmente para finalizar, que é a solução. Existe uma solução para esse problema que não é você, sou eu. E eu queria que você fosse embora hoje parando de acusar pessoas. Quando você briga é porque você aceitou a provocação do outro. Quando você se irrita, é porque você aceitou a irritação do outro. Perceba que quando eu estou em Cristo, eu consigo ver o que Deus quer que eu veja. Quando eu não estou em Cristo, eu ando conforme as minhas próprias mãos, os meus próprios pés, e só faço coisa errada. Então, se a gente tem um pecado que é dentro de nós, que ele gera essas consequências, está dando para traduzir? Va bene, va bene, così. Eu estou esquecendo que tem tradução, irmãos. Quem está em casa não escuta mais. Mas tá bom, então vamos embora. Então, a gente vai falar hoje da solução, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Pastor, se a gente tem um problema que é de nascença, se ele gera esse monte de confusão, qual é a solução para esse problema? 1 João capítulo 2, versículo 2 é o primeiro versículo que eu quero ler sobre essa parte final desse momento de entender que o problema está dentro de mim e não dentro do meu irmão. Quem achou, diga amém. 1 João capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Entenda uma coisa, na vida, nós estamos falando do problema do pecado. A vida traz alguns problemas para nós, que a gente sabe a causa, que a gente sabe o resultado, mas que a gente não consegue ter acesso à solução. Por exemplo, trabalho normal, tenho minha filha financeira, alguém veio e me roubou tudo. Fiquei sem nada. Qual que era a causa? A causa foi o roubo. Qual que será a consequência do que aconteceu comigo? Vou ficar sem dinheiro, vou ficar preocupado, vou ter que correr atrás. Qual que é a solução? Pegar dinheiro. Mas se eu estou sem dinheiro, o banco não empresta dinheiro para quem não tem dinheiro. Não é engraçado isso? O banco só empresta dinheiro para quem tem dinheiro. Eu não sei para quem tem banco. Uma vez eu falei para o gerente, quando eu estou sem saldo, não consigo nada. Quando tem um saldo na conta, vocês me ligam falando, liberamos uma taxa de crédito para você. Eu falei, mas não preciso. No mundo vai existir situações que você tem a causa, a consequência, mas você não tem solução. Com Deus, todos têm acesso à solução do problema. Porque a Bíblia diz que Ele veio para ser a propiciação pelos pecados nossos, e não somente os nossos, mas também de todo o mundo. Então não importa o que você cometeu de pecado, não importa quanto de pecado você diz ter, existe uma solução para você que está na pessoa de Jesus Cristo. Por que nós não temos vivido essa realidade, irmãos?
Por que não entendemos? Irmãos, entenda isso aqui, porque isso tem sido mal compreendido. Deus não nos escolheu porque somos perfeitos. Deus não nos escolheu porque somos melhores ou piores. Foi uma decisão de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, não foi o mundo que amou Deus. João diz: primeiro Ele te amou. Ai, mas eu amo a Deus. Ok, você pode até amar a Deus, mas primeiro Ele te amou, te salvou, te resgatou e vive o tempo todo dizendo: eu quero você. Então essa solução, ela não está disponível só para uma classe de gente nobre. Ela está disponível para todos. Diz o texto, é para todos. Pastor, mas eu pequei bastante, pastor. Eu pequei bastante. Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Não importa quanto você pecou. Ela está disponível para todos. Como que eu acesso então? Porque tem a chave de acesso, né? Tudo tem a chave de acesso. Pastor, a solução para tirar o que está dentro de mim, que faz mal para mim, que me separa de Deus, que me separa da família, que me separa dos amigos. O pecado está dentro de mim e Ele faz tudo isso. A solução, o Senhor acabou de falar, que está disponível para todo mundo. E por quê? Não é todo mundo que está vivendo e desfrutando dessa graça, dessa solução. Aí João escreve. E aqui que a gente às vezes se esquece que tem algo a fazer. Ele diz o seguinte: se confessarmos os pecados dos irmãos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está escrito assim? Não. Perceba, não é você, sou eu. E nós temos nesse tempo visto isso. Eu consigo ver pecado para tudo quanto é lado, mas eu não consigo ver o meu pecado. E é preciso, irmãos, confessar. Confessar não é falar. Confessar não é só se expressar. Confessar precisa se arrepender. Confessar precisa mudar de direção. Confessar precisa entender o mal que está fazendo primeiro a Deus, depois a si e depois ao próximo. Se eu não me confesso, eu não passo para a próxima fase da solução. E quando eu acho que eu estou certo? Quando eu perdi a identidade, porque hoje não se sabe mais o que é pecado. Ou se sabe? Não se sabe. Ok? Não se sabe mais o que é pecado. Mas tudo que a gente vai fazer errado, a gente faz mesmo com o pé atrás. Aí alguém liga para algum pastor, para ter um respaldo de alguém humano, para se chegar no céu e falar: mas foi o pastor Valdomiro que disse. Mas quando você leu, o que você entendeu? Eu não entendi. Aí a Bíblia diz que Ele é justo juiz, não se engana, não se ilude, e quando vê você fazer, sabe se estamos fazendo consciente ou não. Aí Ele vai falar: não, você entendeu sim, porque eu estava lá, e eu te fiz entender. Só que você preferiu fazer o que você quis, e procurou alguém que ia falar conforme o que você queria ouvir, para você fazer exatamente o que você queria. Perceba que nós temos que nessa noite entender: está disponível para todos, mas quem confessa o meu pecado sou eu. Por isso que a igreja de hoje rompe. E a internet, irmão, você posta lá uma mensagem, não dá link, não dá nada, não dá views nenhum. Agora posta, quer ver? Talvez faça isso um dia, né? Pastor Valdomiro briga em praça pública. E vou postar lá no meu canal para ver o que vai dar aqui lá. Todo mundo, meu Deus, brigou na praça pública, meu Deus, que falou de briga, falou de escândalo, pastor fulano de tal e pastor fulano de tal racham a cabeça um do outro. Meu Deus! Como ser cristão? O que o cristão não pode fazer? Ninguém quer assistir não. Nós já sabemos. E por que não fazemos? Perceba,
existe um posicionamento que é seu, não é do teu irmão. É você que tem que olhar e falar assim: eu preciso confessar o meu pecado. Porque quando eu confesso o meu pecado, não importa qual é. Não importa, Ele é fiel. Sabe o que é fiel? Não altera o que veio fazer. E Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando confesso o meu pecado, Ele é fiel e justo e perdoa o pecado. O que é isso? Valdomiro pecou, pediu perdão. Cadê o pecado, Valdomiro? Não tem mais não. Não, mas tem que ter pecado. Não, não tem mais. Mas cadê? Tem que ter? Não. A Bíblia diz que Ele pegou e cravou sobre a cruz. O problema é que a gente vive uma ilusão de cristianismo, que acha que perdão é só para ficar cantando na igreja, é só para fazer parte do membro da igreja. Perdão é para te trazer paz, para te trazer alegria. É por isso que tem que entender: eu confesso o meu pecado, meu irmão, e acabou. Consequências é outra coisa, ok? E aí a gente não vai falar disso aqui, porque é uma outra coisa que dá para você também entender. Matei alguém, me arrependi. Tá bom, se arrependa lá na cadeia, preso. Mas eu não me arrependi. Se arrependeu, mas fique lá preso. É justo? Ah, então tá bom. O problema também nosso é esse: eu vou, mato alguém e depois quero ser amigo do pai de alguém, né? A gente é bem cara de pau. Aí a gente fala assim: mas se perdoou de coração, porque ele tem que ficar juntinho. Calma, meu filho. A gente é ser humano. A gente não é Deus, não. E a gente não sabendo entender isso, a gente não vai para frente. Irmãos, quem se arrepende de verdade sabe o mal que fez e sabe que a pessoa precisa de um tempo para se curar. Agora, quem quer fazer a finta do santo: eu perdoei de coração. Amigo! Que amigo, rapaz? Você nem me pagou ainda o que me deve? E foi passear na praia? Entenda o que eu estou falando. As pessoas fazem de conta que são santos e perdoam só para dizer para os outros: eu perdoei, calma. Percebe? Quem se arrepende de coração, entende o mal que fez e se coloca no lugar do outro e fala: Senhor, ajuda ela a me perdoar, porque o que eu fiz é difícil de perdoar. Precisamos nessa noite entender que essa justificativa não pode ser usada por nós. Existe uma porta aberta dizendo: confessa o teu pecado, meu filho. Ele é fiel e justo. Ele não só perdoa, Ele purifica. Sabe o que é purificado, irmãos? Não tem mancha. Não tem mancha. Mas quando João Batista estava ali e se pregava o evangelho naqueles dias, foi dito: olha, produzam frutos dignos de arrependimento. O que ele está falando? Valdomiro matou alguém, se arrependeu? Ok. O tempo vai mostrar se você se arrependeu, porque agora você vai gerar fruto que mostra que você se arrependeu. Lembra de Zaqueu quando se arrepende? Isso o que é? A gente não entende, irmãos. A gente quer errar e não quer perder nada. Eu tenho tudo porque roubei, aí me converto. Não, mas eu roubei antes, então. Zaqueu falou o seguinte: não, aquilo que eu tenho é roubado. Eu vou fazer o seguinte: como eu não sei de quem eu roubei, a metade eu tenho certeza que é roubado. Zaqueu tinha certeza que a metade era de roubo. O que ele falou? Eu não sei de quem roubei. O que é que eu vou fazer? A metade é dos pobres. Eu não quero isso não. E quem eu sei que eu roubei, quem eu me lembro, eu vou atrás. Ô Marco, vem cá. Tô de volta que eu peguei de você. Ô Alessandra, vem cá. Ô irmãos Maia, vem cá. Ô Hélio, vem cá. Eu estou devolvendo, mas você vai ficar pobre. Mas eu vou estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você não vai ter mais recurso, mas eu vou ter o maior recurso, a minha salvação. Nós precisamos entender que confessar é abandonar. E nós vivemos um tempo que se confessa para ficar bem na igreja. É verdade, irmãos, eu errei. Mas se arrependeu? Porque o problema não é confessar, é se arrepender. Entenda isso hoje, porque aí você vê que o problema continua. Irmãos, não tem ninguém que se arrependeu de verdade que está triste. Não tem ninguém que se arrependeu de verdade que está triste. Foi preso? Foi, mas está alegre lá na cadeia. Por que você está alegre? Porque agora eu estou salvo. Se eu morrer eu vou para o céu. A minha eternidade é na glória. O problema é que se arrepende
só para fazer a boa figura. E aí não sai do coração o mal, e a paz não entra. Essa é a dificuldade nossa. Mas o texto ele garante, se confessar os nossos pecados, Ele não foi, Ele não será, mas Ele é presente nessa noite, na minha vida e na sua vida. Ele é fiel para perdoar o pecado e não perdoar. Já pensou? Cometi um monte de erro, ia para o inferno. Ele vem e diz, não vai mais não. Vai para o céu, vai sentar do meu lado e eu vou pôr a mesa e vai ceiar comigo. Mas se eu não me arrependo de verdade, essa alegria não vem no meu coração. Mas quando tem arrependimento verdadeiro, a alegria também é verdadeira. Ela preenche. Irmãos, e preenche. Você fala, uhul, glória a Deus. Alguém olhava Zaqueu e falou, está ficando pobre. Aí ele fala assim, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Aonde tiver o teu tesouro, aí está o teu. O meu tesouro não está aqui, meu irmão. O meu tesouro está no céu. Aonde a traça não consome, não chega ninguém para tomar de mim. Abra os seus olhos nessa noite. E aí, nós falamos de um homem que cometeu um pecado bruto. Davi fez uma coisa que nenhum de nós aqui perdoava ele. Se ele fosse o nosso pastor na época, eu falava, ixi, pastor errou feio. Vamos ter que procurar outra igreja. Pastor, desculpa, Deus vai salvar você, mas eu não quero mais nem conversar com você. Porque o que ele fez foi difícil. Mas a Bíblia diz que Davi fez o que disse Jesus. Se confessar. Aí o Salmo 51, Davi vai escrever, naquele momento, irmãos, no meio daquela turbulência, ele senta, pega a sua harpa, começa a dedilhar, não sei se, vamos pensar um Lá menor, que era uma nota mais suave. E aí um dos trechos, no versículo de número 10 e 11, isso aqui era cantado, né? Eu não sei como ele cantava, mas ele começa a cantar assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, Senhor. Porque aonde estava o problema de Davi? Na mente? Não. Na mulher nua na rua? Não. O problema dele estava no coração. O teu problema não é o mundo, o teu problema é o teu coração. E Deus purifica coração. O problema não é o que estão colocando para você olhar. O problema é do jeito que você quer olhar. Aí Davi vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E como ele estava numa bagunça danada, ele falou assim, e renova, cadê o Washington? Renovo, né, Washington? O que eu quero é renovo. Toda vez que a gente fala desse hino, a gente lembra do Washington. Ele é um cantor de primeira, que dia ele vai vir cantar esse hino aqui. Vai cantar, quando a gente acabar o culto e a live, eu vou pedir para ele cantar para os irmãos, tá bom? Ele canta muito esse hino, Washington. Olha o que diz aqui, e renova em mim. Está falando do irmão? O problema não é o irmão, irmãos. Entenda isso aqui, porque Deus falou claro comigo. O problema não é ninguém, o problema é você. O problema sou eu, não é você. O problema não é o teu irmão que está do teu lado, é você. Aí ele fala, ó Deus, renova em mim um espírito reto. E aí ele diz, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim, olha o que ele está falando, quer tirar o palácio, tira o palácio, quer tirar todas as mulheres que eu tenho, tira, quer tirar os meus filhos, tira, porque eu errei feio, mas não tira o teu espírito, não tira de mim o teu espírito. Irmãos, entenda hoje, você pode perder tudo, o que você não pode perder é o Espírito Santo de Deus, porque Ele tem uma função maravilhosa. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo de número 8, versículo 14. Eu não sei se você está com tanto calor como eu, mas... meu Deus. Acharam? Por que eu não posso perder o Espírito Santo? Entenda, não. Por que eu não posso perder o Espírito Santo? Paulo, escrevendo aos Romanos, disse o seguinte:
Porque todos, alguns não, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O que significa ser guiado? Você já foi em algum lugar que tinha um guia? Os irmãos que estão aqui, né? Nós estamos orando aí para vir para esse negócio de Israel. Só Jesus para nos ajudar a ir para lá. Como é caro ir para Israel. Lá tem um guia. Você tem que andar por onde o guia anda. Aí ele diz o seguinte: os que são guiados pelo Espírito, eles são os filhos de Deus. Por quê? Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus faz a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, após ser batizado, foi guiado pelo Espírito de Deus para o paraíso. Não. Foi guiado pelo Espírito de Deus para o deserto. E alguém fala, mas o deserto, irmãos, quando você entende o que é estar na presença de Deus, não é o lugar que te faz feliz, é Ele que te faz feliz. E não interessa se é deserto, se Ele está, tem provisão, se Ele está, tem resposta, se Ele está, tem alegria, se Ele está. Mas é preciso nessa noite olhar para a nossa vida, não para a vida dos irmãos. É preciso olhar para dentro de mim nessa noite e falar: Deus, não tira de mim o teu Espírito. Não tira, mas Valdomiro, você pecou. Deus, não tira de mim o teu Espírito. Porque só quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Porque o Espírito de Deus nunca te guia para o pecado. O Espírito de Deus nunca te guia para longe de Deus. E tem uma coisa que o Evangelho faz que a gente está se esquecendo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todo mundo aqui nessa igreja conhece esse versículo. Todo mundo. Talvez você não sabia que estava escrito aqui. Assim, que se alguém está na igreja, assim que se alguém está na Ade Mariana, assim que se alguém está dentro de um culto, é nova criatura. Não está escrito isso. Não está escrito isso. Assim que, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novinho. Você quer ver o que é novo? Novo é isso aqui, ó. Tá vendo esse flaçoleto? Ó. Meu Deus, está filmando. Não façam isso em casa. Quem quer usar? Ninguém. Uma Flora, aceita? Peraí. Ô Dani, mas Ismael, não? Ninguém quer usar, não? Ô Lucas, meu filho, usa. Nem meu filho quer. Isso sou eu antes de encontrar Cristo. Aí a Bíblia diz que quem está em Cristo, não é na igreja, não é no culto, não é no púlpito. Quem está em Cristo é nova. Marco, pode usar, por favor? Pode usar, para todo mundo ver você. Os irmãos estão em casa, não vai ver? Pode usar. Olha lá, ele usou. Você está entendendo o que é ser cristão? Não é que você estava, é que Ele te pega e Ele te faz novo. E você pode ser usado para fazer coisas que não podia antes. Cadê esse evangelho pregado? Cadê esse evangelho dizendo: ei, o que te transforma não é ser membro de uma igreja, o que te transforma não é pôr um terno e uma gravata, o que te transforma é estar na presença do Cristo, o Cristo vivo, o Cristo que muda, o Cristo que quebra caráter, que quebra conceito, que tira depressão, que tira ódio, que tira amargura, que tira desprezo. Nós precisamos voltar a entrar na presença de Cristo e parar de entrar dentro das igrejas. Eu não vou vir mais para dentro da igreja, eu vou vir para dentro da presença de Jesus, porque é na presença que eu sou transformado. Aí nós ficamos vindo aqui, sabendo que nós temos um problema que não é exclusivo meu nem seu, todo mundo peca. Vemos no culto, estamos aqui, sabemos que a consequência do pecado é morte. Aí temos a solução.
mas não desfrutamos dela. Não desfrutamos. Irmãos, eu não sei você, mas eu quando entro, faço só o necessário, porque tem a organização. Mas eu não falo, não fico olhando meus filhos. Eu tento no máximo entender o seguinte: isso aqui é um lugar que Deus nos deu para que a gente entre aqui e vá embora diferente. E eu entrei aqui com um jeito que eu não posso sair igual. Meu coração precisa ser mudado, minha mente precisa ser mudada, meu caráter precisa ser mudado, porque o problema não é você, sou eu. Agora, enquanto eu fico dizendo, foi o irmão, foi a irmã, foi fulano, foi ciclano, minha vida não muda, e eu continuo igual. Mas Deus está dizendo hoje, tem algo novo para você. Tem algo novo para mim e para você. Mas assuma a posição, venha para Cristo. E aí tem um texto, por que eu tenho que estar em Cristo? Abre aí sua Bíblia. 1 João capítulo 1, o versículo 7. Por que eu tenho que estar em Cristo? Jesus disse o seguinte: eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aí você vem aqui em 1 João 1,7, está escrito assim: mas, é condicional, mas, ok? Mas, né? Como diz esse condicional em italiano, Marco? Mas, como eu diria em italiano esse condicional? Ma? Se, olha só, se, se, veja, mas se, o que ele está dizendo? Andarmos na luz, como ele na luz está, nós vamos ficar brigando todo mundo um com o outro, não? O problema é que não estamos querendo andar na luz. Porque na luz, irmãos, você vê o meu pecado, eu vejo o seu pecado e falo, eu vou falar nada do dele não, porque o meu é maior. Na luz a gente vê quem somos e quem ele é. E aí isso gera comunhão uns. Perceba, o convite para nós não tá longe de nós, irmãos. Entenda uma coisa, temos um pecado dentro de nós natural, temos. Somos maus por natureza, somos. Esse pecado tem atrapalhado nossa vida por muitos anos, temos. Mas nessa noite tem uma solução para mim e para você, é entrar na luz. Quando você entra na luz, você não vê o teu irmão, você vê você. Entrou na luz, você se olha e você fala, misericórdia. É eu mesmo, Deus? Vai querer me usar assim? É porque Ele escolhe quem não é como se já fosse. Ele escolhe as coisas loucas do mundo, as que não são, as vis. Entenda uma coisa, o problema não está lá fora. Se nós aqui tomar uma decisão de andar na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. Não é uns com alguns. Não é comunhão uns com alguns, não, é uns com os outros. E aí acontece um milagre que a gente tanto precisa. Qual que é o nosso mal? Pecado. Quando a gente vai para a luz, a gente anda na luz, aí nós temos comunhão. Aí o que acontece com a gente? Leia o texto, vamos ler? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Não, de todo o pecado. Por isso que nessa noite, por favor, se você está andando longe, volte nessa noite. E por que a gente é pecador? A gente falou aqui já, não já? Porque um homem pecou e a sua descendência veio trazendo. Como que Deus fez para resolver essa sistemática? Está escrito, abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 5, do versículo 18 ao 21, eu quero ler para os irmãos. E vai dar certinho, irmãos. Quem achou, diga amém. Nessa noite você pode ir embora com todos os defeitos de fábricas corrigidos, hein? Romanos capítulo 5, do versículo 18 ao 21.
Pois, assim como por uma só falha, ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A gente dá muito crédito ao desobediente. Aí nós ficamos feridos porque um desobediente estava no jardim. Só que se lembre que um obediente foi para o deserto. O problema não é onde a gente está, é o posicionamento que a gente tem. Adão estava num paraíso e desobedeceu. Jesus estava no deserto e obedeceu. E essa obediência dele trouxe para nós uma oportunidade de ir embora dizendo: ó, Adão, mi dispiace, arrivederci Adão. Quello che hai fatto con me non mi importa più. Quello, volto para o português, aquilo não me afeta mais, Adão. Desculpa, porque eu encontrei o segundo Adão. O segundo Adão é perfeito. O segundo Adão não errou. O segundo Adão veio para dizer para mim: você tem vida agora, e não uma vida qualquer. Agora você tem vida e vida em abundância. É preciso nessa noite ir a Cristo. Nós precisamos voltar a ter pregações cristocêntricas. Você e eu não somos nada, mas Cristo é tudo. As pregações precisam voltar a trazer o que Deus fez por nós. Ele mandou seu Filho, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você está aqui hoje e tem muita coisa desse mundo te atrapalhando. Tem muita coisa desse mundo te entristecendo. Mas se alegre nessa noite, porque você é um cidadão do céu. E breve voltará Jesus para buscar você. Então, para a gente nessa noite finalizar e cuidar desse problema que está dentro de mim, eu acho que a gente tem que primeiro reconhecer, se arrepender, confessar, crer em Cristo, cultivar um relacionamento com Deus e também cultivar um relacionamento com os nossos irmãos. Que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa parar de dar desculpas, que a gente possa assumir o nosso papel de pessoas cristãs e que a gente faça o que diz a Bíblia nessa noite. Se hoje você escutar a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Saber, vou dar um exemplo aqui para você, para a gente poder finalizar. Eu vi que eu estou com sintomas de doente, eu fui ao médico, o médico me deu a receita, tá tudo bem, não tá? Mas eu comprei o remédio, vamos alongar o exemplo. Eu comprei o remédio, eu levei o remédio para casa, mas eu não tomei o remédio. Adiantou alguma coisa? Tem irmãos fazendo isso com Deus. Vem no culto, pega a palavra, anota a palavra, dá glória na palavra, diz que amou a palavra, leva para casa a palavra. Só que quando chega em casa, não pratica a palavra. É preciso nessa noite entender que Deus está nos dando receitas. E basta aplicá-las. E essa receita para se livrar do mal que está dentro de nós se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ficamos em pé nesse momento.